Doutor Elise, mais uma vez estamos aqui nesse tribunal. É mais uma honra, alegria imensa, porque optei por esta profissão e esse mistério. É uma honra, mais uma vez, estar nessa nau capitaneada por Vossa Excelência. Estamos no rumo norte da justiça. Doutor Luiz, meus respeitos, como sempre, né? Estamos quase sempre aqui degladiando de forma leal, lados opostos. Hoje, raramente acontece, estamos rumando no mesmo norte. Nossos eventuais da justiça, meus agradecimentos, nossos agradecimentos, que sem vocês, sem Vossas Excelências, nós não teríamos aqui essa maior expressão da democracia. Aos meus colegas policiais militares, com quais eu tive a honra de ombrear durante quase 3 décadas, a co-irmã, Polícia Civil, aos policiais penais, meus respeitos, são os sofredores, já passando muito por isso há uns anos atrás. Eu entendo e compreendo e sei a luta de Vossas Excelências. Ao réu, meus cumprimentos. Mais uma vez a gente está aqui, como o doutor Luiz, doutor promotor, digníssimo promotor de justiça, disse, de forma dativa. A Vossas Excelências, hoje os juízes dessa causa, que estão aqui para representar o povo, juízes leigos, não duvidando dos vossos conhecimentos, mas do que seriam os juízes leigos. Vossas Excelências não têm a formação, não passaram por um concurso, mas isso é proposital. Eu ouso discordar respeitosamente da fala do doutor Luiz, quando fala que isso é uma expressão da democracia, que a Constituição fez isso aí para poder colocar os pares julgando a eles mesmos. Eu já vou além. Eu acho que mesmo nós, depois do século XX, vivamos aí numa justiça laica, que abandonamos a religião, é um resquício do primeiro e mais famoso julgamento injusto que nós conhecemos, que é desse camarada que está ali pregado, que foi feito, é de conhecimento geral, que o Pôncio Pilatos, ao ver aquele homem ali diante dele, não teve coragem de condená-lo, deixou a cargo de Vossas Excelências, deixou a cargo do povo, que foi influenciado por um, influenciado por outro. A justiça faz isso, a justiça faz essa lavagem de mãos. É importante? É interessante? É. Mas essa celeuma já vem dando pano para manga há muito tempo aí, e doutrinas que querem acabar com o Tribunal de Júri Popular, outros batem o pé, mas é cláusula pétrea. Como disse o doutor Tiago, as cláusulas pétreas não são suscetíveis à restrição, elas podem ser ampliadas. Nós batemos aqui a todo momento sobre o indúbio pro réu. O nosso direito é muito dinâmico. Isso causa uma coisa boa e uma coisa ruim. O que é a coisa boa? É que a todo momento pode-se trazer modificações para poder sanar algumas injustiças, porém traz um certo ar de insegurança jurídica. Vou dar alguns exemplos para Vossas Excelências, coisas rápidas, só umas pinceladas, para a gente poder notar. Nós vivemos sobre a égide há muito tempo de uma doutrina, de uma consciência de que não havia vítima, não havia crime. Isso por quê? Isso nasceu porque, além de vários outros motivos, houve-se, isso está na história jurídica de todo e qualquer conhecimento que você procurar, um caso aí no Triângulo Mineiro dos irmãos Naves. Os irmãos Naves eram 2 irmãos que aconteceu o seguinte: um cidadão desapareceu, tinha recebido um dinheiro, desapareceu, e então a polícia foi atrás. Quais foram os últimos que foram vistos com eles? Esses 2 irmãos que eram primos deles. Bom, esses caras foram presos, foram torturados, foram para a cadeia, chegaram a torturar até a própria mãe. Confessaram, não tinha corpo, mas confessaram. Tortura. Um morreu, a mãe morreu. 13 anos após,
me aparece esse cidadão lá na Bahia, Vivinho da Silva, 13 anos após, depois de toda a tortura, depois de todo o sofrimento, depois da morte da mãe, depois da morte dos irmãos. A justiça, então, arrependida, tornou-se, demonstrou, criou-se uma doutrina de que não há corpo, não há crime. Aí, corpo não há crime. É por isso que a primeira pergunta que se faz aqui no plenário é: no dia tal e tal e tal, fulano de tal foi morto, por causa de tal, está aqui nos autos, está aqui no corpo de delito, corpo indireto. Depois de muito tempo, vieram vários casos, e o caso do Bruno foi mais uma alavanca, mais um divisor de águas para poder modificar essa doutrina, essa teoria. Por quê? Porque a Elisa Samúdio foi considerada morta sem achar o corpo. Aí já veio a teoria do corpo de delito indireto. Bom, por que estou pincelando isso? Porque essa teoria, que era doutrina de indúbio pro réu, vem sendo massacrada durante anos, com uma doutrina, uma teoria que falava de indúbio pro sociedade, que seria na dúvida da sociedade, porque o juiz, quando recebia a denúncia do Ministério Público, ele deveria ter certeza só da materialidade. Indícios, supostamente foi ele, aí ele pronunciava. Aí quando a defesa entrava com o recurso lá no tribunal, o tribunal jogava nas costas de Vossas Excelências, não deixa para os jurados decidirem, isso aí está na Constituição. Por isso que eu estou falando que eles lavam as mãos, os senhores que decidir se ele era culpado ou inocente. Só que agora já não é mais doutrina, já não é mais correntes, já são jurisprudências. Recentemente já foi julgado no STF, STJ, o STJ principalmente, a sexta turma julgou, despronunciou, trocando em miúdos, ele tinha sido pronunciado e para o tribunal de júri, a defesa técnica entrou com recurso, o tribunal estadual confirmou, foi para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é o órgão superior ao TJ. O STJ falou: não, peraí, se está na Constituição indúbio pro réu, por que tem indúbio pro sociedade, que não tem lugar nenhum do ordenamento jurídico? Não tem no Código Penal, não tem no Código de Processo Penal, não tem na Constituição. Já o indúbio pro réu está na Constituição, é um corolário do artigo 5º, inciso 57, se não me engano, podemos confirmar. Então, excelências, nós não podemos ficar presos do passado, nós não podemos voltar à época da ditadura, à época do ferro, das cortinas de ferro. Então nós temos que caminhar para frente. Vamos então à vaca fria. A Alete, que nem sequer compareceu aqui, a doutora perguntou a Vossa Excelência, perguntou ao excelentíssimo doutor promotor aqui, a nossa bancada, se queríamos que a conduzisse, que antigamente falava sobre vara, realmente falava sobre vara. Quando você não atende uma intimação, um negócio, você vai ser buscado sob vara. Vossa Excelência entender que não, acusação, assim como a defesa. Hoje nós estamos assim, rumando num caminho bem congruente. Ela veio e trouxe aqui, nas suas primeiras falas, na delegacia, falou que ouviu falar que foi o Renatinho e o Vanderlei, que viram o Renatinho e o Vanderlei correndo, que isso, que aquilo outro, que o Renatinho, que ouviu falar que o Vanderlei tinha matado o Ulisses, né? Porque o Ulisses teria x-novado ele, teria dedurado, né? Aí falou que o Ulisses tinha roubado na casa da Poliana, mas que não sabe o que é Napoliana. Mas ela fala, no depoimento que o doutor Luiz deu aqui, se não me engano foram as 3 e 4, ela fala logo embaixo aqui, ó. Perguntado pelo Ministério, respondeu que depois não presenciou os fatos narrados da denúncia, visto que estava trabalhando. Chegou ao local do crime logo após o acontecido, que o depoente teve conhecimento que Vanderlei e Renato eram amigos de Ulisses. Segundo informações de terceiros, os dois autores do homicídio, os dois são autores do homicídio, que o depoente conhece a senhora Poliana, visto que esta sempre frequentava a casa da mãe. Quer dizer, a Poliana frequentava a casa da mãe, ela conhecia, não sabia onde é que ela morava, porque ela omitiu. Perguntar onde que ela mora, não sei, acho que ela mora em tal lugar. Aí a polícia não fez maus levantamentos,
Não foi atrás dessa Poliana, porque alguém tem que conhecer essa Poliana. Alguém tem que conhecer essa Poliana. Todo mundo falando dessa Poliana aqui, mas cadê essa Poliana? Será que... Porque não está escrito aí que ela morreu. Alguém tem que conhecer essa Poliana. Peraí, gente, Fé da Glória não está ensinando, o bairro lá é pequeno. Ela afirmou aqui, ó, que conhece, a depoente conhece a senhora Poliana, visto que sempre frequentava a casa de sua mãe. A pessoa frequenta a casa da minha mãe, eu não conheço onde é que ela mora. Foi uma vizinha que falou, qual vizinha? Bom, posteriormente veio-se algum julgamento aqui, e quem era o principal suspeito, que foi, segundo ela ouviu falar, guardando a arma, que era o Renatinho, foi absolvido. O Renatinho foi absolvido, que era o principal suspeito, que viu guardando a arma, que eu ouvi falar. Aí o que aconteceu? Ela caiu no desespero, gente. Eu vou condená-la? Não, sabe qual é a vantagem que ela estava aqui? Ela não é testemunha, ela é informante. Porque testemunha, se mentir aqui, o doutor, a doutora pede a prisão deles na hora. Falso testemunho. E ela não, como informante, ela pode mentir, ela pode criar uma história que ela quiser. Agora eu vou condená-la? Não. Foi o irmão dela que foi morto, gente. Se fosse meu irmão, queria justiça de qualquer jeito. Todo mundo hoje fala assim, justiça, mas de qual forma, de qual maneira? Ela queria que alguém fosse para a cadeia por isso. Alguém teria que pagar pela morte do meu irmão. Aí o que aconteceu? O Leandro morreu. A Poliana não existe. Aí ela veio com outro depoimento, afirmando que o Leandro teria afirmado para ela que foi o Vanderlei. Primeiramente foram os dois. Mas como o Renatinho tinha sido absolvido, ninguém recorreu, conforme até o doutor afirmou para Vossa Excelência aqui, ele foi absolvido, transitou julgado. Então não tinha como mais trazer para ele a culpa. Então tem que ter alguém. O Vanderlei continuou. Ela fez o escarcel aqui, fez a presepada aqui, anulou, então tinha chance ainda. Veio cá e falou, não, que o Leandro falou comigo, que foi o Vanderlei, que o Renatinho nem estava no meio, quer dizer, tinha até o Renato do meio, ela absolveu o Renato também. Ela estava junto com Vossa Excelência, sentando aqui, ó. A oitava jurada. Jurado. Mas o que acontece? O Leandro não podia mais falar. Só que ele baixar aqui um Irmão Fritz, Allan Kardec, para fazer uma mesa redonda aqui à noite, chamar para fazer uma psicografia, porque ele está em outro plano. Então é muito fácil, porque eu posso mentir. Eu, como informante, eu posso mentir. Eu não sou compromissado. Então vamos embora, sim, doutor. Então está certo. Então vamos fazer o seguinte: vai fazer a primeira pergunta, né? Que não tem jeito, da materialidade. Sim. Foi morto? Foi. Foi o Vanderlei que feriu os tiros? Não. Somos comuns nesse caminho. A defesa, a acusação. Para finalizar, gente, eu quero só fechar para vocês aqui, para poder. O doutor me chamou a atenção, eu também estou com fome, doutor. Gente, eu comecei a advogar tem fazer 5 anos. E quais os primeiros livros que eu comecei a estudar foi o livro de promotores, né, que tem um conhecimento com o doutor Luiz. E esse livro aqui, do Roberto Lira. Esse Roberto Lira, ele foi considerado o príncipe dos promotores. E ele faz críticas técnicas a respeito da atuação do Ministério Público, que tem na polícia, que tem na polícia militar, que tem na polícia civil, que tem na magistratura, que tem na medicina. Só que ele pontua, porque ele vivenciou lá 36 anos. Foram 36 anos. Então ele coloca aqui um negócio muito pontual isso aqui, gente, para poder ver que nós passamos em Tambacuri, nós passamos uma situação dessa, o promotor declinou, mesmo o doutor que declinou, que se fosse ela na época, ela não teria nem denunciado. Mas cada um tem um pensamento. Ele coloca aqui um trecho, sabe, de Mário Rosa, que fala era do extremo. Então, essa celeuma já vem muito antiga, gente. A atuação do Ministério Público merece uma reflexão. Afinal, é das gavetas dos promotores que emergem denúncias que vão provocar os primeiros arranhões da imagem pública dos meus clientes. Nem todas elas frutos de um trabalho juridicamente correto. Vivemos hoje um momento de certa instabilidade institucional, pela forma leviana em que age uma parcela do Ministério Público. A imprensa, ou parte dela, transformou-os em procuradores, em heróis do momento. Há todo um clima de denuncismo. Pior, alguns procuradores jogam o processo na mídia como um caso consumado. Há um crime e um autor, que eles elegeram. Só então vão investigar para apresentar uma denúncia concreta.
Em muitos casos, não apresentam provas. Os juízes dão decisão contrária aos procuradores e a opinião pública tem a impressão de que o poder judiciário é leniente. É isso que nós temos que ver. Até onde? Não tem prova, não tem testemunho, não tem filmagem, não tem herb. Só de tempo tem 18 anos. 18 anos e o Estado não conseguiu provar que o cara é culpado. O Estado não conseguiu provar que o cara é culpado. Não vou tomar muito mais o tempo de Vossa Excelência, vamos passar por uma meia hora. Eu quero só finalizar o seguinte, gente. Como todos já falamos, o doutor pontuou, Vossa Excelência não tem obrigação de fundamentar a decisão de Vossa Excelência. Livre convencimento. Se você achar que ela é feia, você condena. Se achar que ela é bonita, absolve. Se achar que ela é bonita demais, condena. Se achar que ela é feia demais, absolve. Se ela é triste, absolve. Vocês não precisam falar sim ou não. A doutora tem que fundamentar, o doutor tem que fundamentar, senhores não. Tá? Então nós temos que ter certeza de atravessar aquele portal ali com a consciência tranquila. Para finalizar, vamos fazer só o seguinte: justiça. Platão falou o seguinte: quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. Cuidado, como julgueis, para um dia não serem julgados. Isso é de Platão. Que é muito difícil você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos. Isso é Suassuna, ele era um mestre, São dois países que nós temos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos, Ariano Suassuna. E por final, um mestre, meu ídolo, Águia de Aia, que fala: justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada, que é isso que está fazendo aqui. Então nós temos que fazer justiça mesmo que tardia. Muito obrigado, Deus ilumina a cabeça de Vossa Excelência para as votações. Obrigado a todos, senhores.